Olá pessoal, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar da IBWave, falando hoje sobre mineração 4.0. Meu nome é Milton Malva, eu sou engenheiro de vendas da IBWave. Gostaria de dar aqui as boas-vindas ao Cláudio Rosa, engenheiro de sistemas da Vale, que vai me ajudar aí a apresentar um pouquinho desse tema para vocês. Bom dia, Cláudio, tudo bem? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que esse foi um trabalho duro, de um ano de trabalho para a gente chegar aqui nesse mineração 4.0. Espero que todos consigam aproveitar a mensagem que a gente tem para passar para vocês. Muito obrigado. Antes de começar, pessoal, eu queria só lembrar que todos aí que se registraram vão receber depois, nos próximos dias, aí um e-mail, né, com um link para rever o webinar, ou seja, o vídeo, né, vai estar à disposição aí, claro. E aqueles que se inscreveram, infelizmente não puderam participar, da mesma forma vão ter acesso aí também, vocês podem compartilhar depois, enfim. E o principal, durante a apresentação, a qualquer momento, pessoal, vocês podem escrever aí os comentários, alguma pergunta, porque no menu aí do GoToWebinar tem uma caixa de perguntas, né? Então, estejam à vontade aí para participar, escrever qualquer dúvida, qualquer coisa durante a apresentação, ok? No final nós temos um tempo dedicado aí a perguntas e respostas, então não precisa esperar o final não para colocar alguma pergunta, alguma dúvida aí durante a apresentação. O que nós preparamos aqui para vocês, pessoal, foi uma agenda falando um pouco do setor, ou seja, dando uma visão geral aí do mercado de mineração. Sempre aqui nos webinars da IBWave vem muita gente que às vezes não conhece o setor, até para identificar possibilidades de negócio, enfim. E então a gente quer dar aí uma visão geral para vocês verem do que nós estamos falando em termos de quantidade de investimentos, né? E claro, o tema principal, a mineração 4.0, nós vamos trazer aí uso e casos de negócio já típicos do setor, né, que já estão implementando aí a tecnologia e falando especificamente, claro, em objetivos desses tipos de projeto e como as soluções da IBWave podem ajudar, né, nesses tipos de necessidades, né? Depois virá a apresentação do Cláudio, onde ele vai trazer a gente casos legais aí reais já da Vale, né, e mostrando como ele busca resolver esses problemas aí de forma tecnológica, né? Falando muito rapidamente sobre a IBWave, para alguns que talvez não tenham escutado ou não conheçam a IBWave, a IBWave é uma companhia canadense, padrão mundial para design e documentação de projetos, porque temos soluções completas. A ideia é apresentar soluções que permitam simplificar as tarefas e os fluxos de trabalho em todos os envolvidos no projeto e em qualquer fase do ciclo de vida de um projeto. Nossa presença é global, temos confiança de mais de 1.000 corporações em mais de 100 países diferentes, né? E nossa missão é exatamente essa, ou seja, ajudar todos a acelerar a implantação das suas redes, sejam fixas ou móveis, fornecendo soluções, principalmente soluções inovadoras para garantir a forma mais rentável e mais eficiente de entregar conectividade, né? Hoje a palavra-chave aí é conectividade sem falhas, que é hoje a grande demanda, digamos, de mercado e de usuários, né? Então, vamos começar falando um pouquinho essa visão geral da área de mineração, além de trazer aqui alguns números e alguns desafios, né? Eu vou aqui trazer algumas coisas bastante gerais. O pessoal que já, claro, já é do setor, vai ser uma coisa muito básica, mas para o pessoal que não conhece, e para mim mesmo até foram dados bastante interessantes para conhecer, né, um pouco o setor. E quando a gente fala de mineração, pessoal, claro, a gente não está falando apenas de exploração e extração, né, de minérios. A gente está falando também de processamento, da parte de processamento, né,
e é uma das atividades mais importantes do mundo. E lembrando que cada mina não, na verdade, um grande desafio, porque a gente está falando de tecnologia, mas isso envolve projetos bastante complexos em várias áreas, né? Seja geologia, hidrografia, energia, transporte, né? Logística, segurança, enfim. E isso tudo requer uma infraestrutura, né? Frequentemente, quando a gente fala de uma nova área de mineração, essa área está localizada em regiões totalmente inexploradas, ou seja, não existe nenhuma infraestrutura, né? Então, as mineradoras, no caso, elas são responsáveis por toda essa construção de infraestrutura, seja a rede de energia, a parte de telecomunicações, transporte, armazenamento, né? Então, ela tem que, claro, extrair, armazenar, levar essa produção seja aos portos ou às áreas de distribuição, né? E aos armazéns também, né? E não só para as empresas, mas também no LinkedIn, qualquer um. Vou colocar aqui. Eles colocaram no LinkedIn também. Gente. Eu estou escutando algum, deixa eu ver aqui, eu estou escutando um ruído aqui, deixa eu ver se tem alguém aqui que não está no mudo aqui. Água quente daqui a pouco? Thiaguinho? Aqui. Você quer ir na piscina de água quente com o papai? Não? Você quer ir no pulão? Aí, agora foi. Então, como eu estava dizendo, né? A gente tem infraestruturas de diferentes tipos, né? Então, isso inclui toda essa construção bastante complexa de infraestrutura. Então, um novo ambiente de exploração sempre gera grandes investimentos, né? E principalmente desenvolvimento para essas novas regiões, né? Falando um pouquinho sobre as técnicas de mineração, basicamente a gente pode separar as técnicas de mineração em dois tipos: a mineração de superfície e a mineração subterrânea. As técnicas de superfície, elas podem se dividir entre esses 4 grupos principais, né? Aí a gente está falando dos tipos de mineração de escavação mesmo, que a gente está acostumado a ver e a conhecer, mas existem alguns tipos também, como strip mining, que seria uma mineração mais superficial, né? Mountain top removal, que seria exatamente a remoção do topo da montanha, que está relacionado mais, às vezes, à mineração de carvão, e você vai retirando o topo mesmo até alcançar os depósitos de minério, né? As técnicas de mineração subterrânea estão mais relacionadas ao tipo de acesso que a gente vai ter até chegar ao depósito mineral, né? E ao método de extração também, ou a técnica usada, né, para extrair esse mineral. Então aí a gente está falando em tipo de acesso, por exemplo, como vai ser o acesso pelos túneis, se vai ser horizontal, diagonal, vertical, enfim, e também o tipo de extração. Às vezes existem casos onde a gente faz uma mineração até realmente para cima, por exemplo, né, criando salas de mineração subterrânea, outras que são mineração por salas ou pilar, às vezes, né, que são de remoção de minério mesmo, deixando pilares de sustentação, né, na mina. Então são várias técnicas diferentes aí para fazer a mineração subterrânea, né? Falando um pouquinho sobre a produção mundial, aqui a ideia é trazer um pouquinho essa relação de números, né, e estatísticas do setor. Então, só como informativo aqui, mais curiosidade, né? A produção mundial de mineração em 2018 foi de 17,7 bilhões de toneladas métricas, e aí eu trouxe um pouquinho como seria a distribuição a nível global, né, do percentual aí dessa produção total. E quando a gente fala desse total, desse número de mineração, pessoal, a gente está falando em diversos tipos de minerais e metais, né? E claro, muitas vezes, no meu caso, por exemplo, quando a gente fala em mineração, sempre a primeira coisa que vem é o minério de ferro, né?
por escutar tanto e ter tanto notícia sobre esse setor, né? Então eu trouxe aqui, por exemplo, um dado interessante sobre os top 7 produtores aí de minério de ferro em 2019, mas quando a gente fala de mineração a gente está falando aí em diferentes tipos de minerais e metais, né? Então, claro, a gente vai ter aí também os metais básicos, os minerais e metais, né? E também os metais preciosos, claro, né? Então, aqui eu trouxe também um pouquinho para você ter uma ideia, a quantidade, o que a gente está falando de quantidade mesmo, e quanto cada um contribui para aqueles 17,7 milhões ali que a gente viu no slide anterior, né? E falando um pouquinho de empresas, pessoal, existem, claro, vários rankings de empresas, né, a nível global. A gente pesquisou vários aí, encontrou um bastante interessante, que é bastante atualizado, que é da Mining.com. Esse aqui ele é atualizado do primeiro trimestre de 2020 e claro, todo o ranking leva em conta vários dados, né, ou vários tipos de informação para de alguma forma criar o ranking. No caso da Mining.com, ela considera os relatórios da empresa, ou seja, os relatórios trimestrais apresentados, né, pela empresa, e os dados claro, de câmbio, de valor da empresa no mercado, né? E aqui eu quis trazer para você um pouquinho a informação a nível global, as top 50 empresas, como estariam distribuídas aí entre os países. Então, a gente vai ver alguns países com 10, 5, né? Mais de uma empresa entre as top 50 e entre as top 10, ou seja, aí a gente tem BHP, Rio Tinto, enfim, e a Vale como a terceira desse ranking aí de empresas, né? E exatamente pelos motivos que eu falei antes, algumas empresas não estão nesse ranking exatamente porque algumas, de repente, são estatais e realmente não têm dados, né, em câmbio, ou seja, e algumas, muitas vezes, falta informação, falta essa divulgação, né, de dados, o que dificulta ranquear essas empresas aí de acordo com esse ranking que a gente utilizou aqui. E falando um pouco na nossa região, claro, trazendo um pouco os números para a mineração na América Latina, eu quis pesquisar um pouquinho para ver como a América Latina contribui nessa produção a nível mundial, né? E eu encontrei esses dados bastante interessantes que mostram o quanto nessas quatro principais reservas minerais aí, países como Argentina, Brasil, Chile, México e Peru contribuem consideravelmente, né? A nível, comparando aqui a produção, por exemplo, de ferro do Brasil em relação ao resto do mundo, do cobre, né? Chile, México, Peru, enfim, lítio e ouro, ou seja, a nossa região é bastante importante na mineração e contribui muito, né? Nesse mercado. Falando sobre os desafios, e procurando várias referências, né? Quais foram os 5 principais desafios do setor em 2019, e a gente encontrou essas cinco principais dificuldades ou desafios para 2019. Um foi gestão de lagoa de rejeitos, o outro foi a questão dos preços de metal, né? Em algum caso, os preços variaram muito, né? E isso é uma dificuldade muitas vezes para definir estratégia, ou seja, em alguns casos os preços chegaram a níveis de 2014, ou seja, a gente pode ver aí a dificuldade. Claro, o tema de indústria 4.0, ou seja, trazer mais tecnologia, né, para os processos e para melhorar o rendimento, né, da mineração. A parte de licença social, porque, claro, quando a gente fala em mineração, a gente está falando de alguma forma, danos ambientais, então existe todo um plano, né, de licenciamento ambiental, de sustentabilidade, de reflorestamento. Então, tudo isso faz parte daquele projeto complexo que a gente falou em criar uma nova mina, por exemplo, ou um novo ambiente de mineração, né? E mudança demográfica que está mais relacionada à força de trabalho mesmo, ou seja, em alguns casos,
algumas empresas do setor já tem essa força de trabalho um pouco envelhecida, então é uma preocupação trazer mais, atrair mais jovens e renovar, né, essa força de trabalho aí para os próximos anos. E claro, aqui a gente vai se focar um pouco mais na indústria 4.0, porque a gente está falando aqui de um tema tecnológico, e a indústria 4.0 é exatamente a visão das mineradoras em incorporar os benefícios de tecnologia, né? Ou seja, as eficiências, ou melhorar a eficiência através da implementação de tecnologia, e aí, seja através de inteligência artificial ou robotização, né? Os veículos autônomos, Internet of Things, ou seja, existem vários elementos aí, né? Nessa quarta revolução industrial, né? E só para vocês terem uma ideia de como já é importante para a mineração esse tema, né? A gente foi buscar alguns dados a respeito de investimento mesmo em mineração 4.0. E buscando aqui essa pesquisa feita pela Global Data, a gente viu que 61% das empresas pesquisadas já estavam pesquisando, implementando ou utilizando alguma rede de LTE privado e já mirando, né, visando o futuro sistemas 5G para comunicação nas minas, né? 47% dessas empresas têm plano de seguir investindo forte, né, em equipamentos de comunicação nos próximos 2 anos, e 53% das empresas pesquisadas vão tornar as comunicações como a tecnologia de maior prioridade entre essas empresas, né, nos próximos anos também. Então, isso reforça o quanto é importante esse tema, né, de mineração 4.0 para o setor, né? E agora, quais seriam os casos de negócio, né, ou os casos típicos de uso exatamente da indústria 4.0 na mineração, e que por isso a gente chama de mineração 4.0, né? Eu trouxe aqui 2 casos bastante típicos que já são bastante implementados em várias operações ao redor do mundo, né? Um deles dos caminhões autônomos. E essa implementação, claro, visa melhorar a produção, mas olhando também para a parte de segurança, né? E os caminhões autônomos, na verdade, trazem essa capacidade de aumentar o volume de transporte, aumentando em até 25%, e isso também melhora a velocidade média, digamos, da circulação, né, de caminhões no ambiente da mina, o que aumenta também a vida útil, né, dos equipamentos, e reduz o custo de manutenção, e todos esses são os benefícios, né, trazidos por esse caso de negócio. E aí, olhando para o lado da tecnologia, ou seja, como suportar essas operações, a gente identifica aí 3 desafios principais, né? O primeiro é suporte às aplicações nessas operações tão críticas, né? Ou seja, identificar quais vão ser as aplicações que vão ocorrer, que tipo de aplicações vão ser utilizadas, e a partir daí, o segundo desafio: qual é a melhor rede de tecnologia wireless para atender essa mina e essa necessidade, né, em específico. E, claro, garantir precisão na operação em 100% do tempo, né? A gente está falando aí em segurança numa área bastante complexa, né? E a gente sabe que não pode haver falha e tem que funcionar 100% do tempo em toda a área de projeto, né? Outro caso de estudo bastante implementado aí é a parte das esteiras de transporte inteligentes, né? As transportadoras inteligentes. Nesse caso, a gente está falando de esteiras de largas dimensões, né? Podem chegar até 16 km ou mais, né? Dependendo das minas. E aí seja para transportar da mina a uma área de processamento, ou da mina a uma área de transporte, enfim, ou armazenamento, né? Mas o principal motivo da implementação de esteiras inteligentes é exatamente aumentar a prevenção de acidentes, reduzir danos, né, e incêndios, e reduzir os custos operacionais, né? Claro, com isso a gente aumenta os lucros da produção
e os resultados de forma geral, né? E aí também do lado tecnológico nós temos vários desafios aí. Primeiro, esse caso de se tratar de longas distâncias, né? Então, do ponto de vista wireless também a gente tem que encontrar a melhor tecnologia para atender essa demanda por mina, porque cada caso é um caso, né? Lógico. E a geolocalização, que a ideia aí, claro, é localizar facilmente e rapidamente, né, as áreas problemáticas numa mina e através de um monitoramento eficiente evitar essas falhas, né? Ou seja, através da tecnologia ter essa produção sem falhas, porque imaginem aí um problema, por exemplo, e ter que parar uma esteira por algum problema, e através do monitoramento e geolocalização você consegue identificar, né, e preventivamente resolver ou até mesmo preventivamente realizar as manutenções necessárias, né? E, claro, para atender esses objetivos tecnológicos, a gente tem aí alguns objetivos importantes de projeto que eu queria mostrar para vocês aqui. Um deles listando os objetivos aí, a gente vai ter desde a parte de modelagem, né? Ou seja, como recriar esse ambiente nas ferramentas de predição, e aí passamos por precisão, definição da tecnologia, enfim, todos os aspectos relacionados àqueles objetivos que a gente viu ali nos casos de negócio, né? E as ferramentas de predição são ferramentas que permitem realmente a gente atender esses desafios de cada objetivo do projeto, né? Então, quando a gente fala em modelagem em 3D, a gente está falando em ambientes diferentes, né? A gente viu aí os diferentes tipos de mina, seja de superfície, seja subterrânea, são ambientes diferentes, e as ferramentas de predição têm essa solução, né? Ou seja, eu posso trabalhar com inputs em diferentes formatos e, de certa forma, e rapidamente modelar esses ambientes e buscar até a forma mais real, né? Porque quanto mais real a gente conseguir modelar o ambiente, maior vai ser também a precisão, que seria o segundo objetivo de projeto, né? E quando a gente fala em precisão, o grande desafio é garantir os resultados daquela predição, né? E para isso as ferramentas de predição possuem os modelos de predição adequados, os modelos matemáticos, né? E aí cada ferramenta tem vários modelos para serem aplicados, ou seja, de acordo com a necessidade e a tecnologia. E, claro, permitem a calibração do modelo, ou seja, a forma de fazer ainda mais preciso os resultados e os cálculos, né? A definição de tecnologia, claro, o grande desafio aí é que a gente está falando de diferentes tecnologias, diferentes regiões e em diferentes bandas e frequências, né? Então, as ferramentas de predição também têm a solução, ou seja, a gente tem que trabalhar com uma ferramenta multitecnologia, multiband, multifrequência, porque com isso a gente consegue fazer vários tipos de análises e atender, escolher a melhor tecnologia, né? E alcançar os KPIs, ou seja, aqui a gente está falando de índice de qualidade dos projetos, né? Ou seja, eu vou ter diferentes tipos de análise, diferentes tipos de necessidades, dependendo das aplicações. Então, algumas vão depender de uma cobertura mínima, mas também vão necessitar uma qualidade mínima, né, nessa rede, né, de qualidade de sinal, níveis de interferência, taxa de dados, enfim. A gente está falando de uma porção de análises, e a ferramenta de predição permite gerar análises, né, análise de cobertura, de qualidade, de capacidade, e realizar todas as configurações necessárias para os diferentes tipos de tecnologia, né? Outro objetivo, claro, é a relação custo-benefício. O grande desafio aí, claro, é otimizar o recurso, né? Ou seja, escolhendo a tecnologia, qual é a melhor implementação a ser feita, otimizando os recursos, entregando o projeto com resultado, com qualidade, com a melhor otimização ou com a menor quantidade de recursos possível, né? E as ferramentas de predição também ajudam nisso, porque nas ferramentas de predição, uma das grandes vantagens exatamente tendo já uma vez o ambiente modelado, é você fazer todos esses estudos e realizar alterações, né? Sejam de parâmetros físicos, até parâmetros mesmo de sistema, né? Para encontrar a melhor solução de forma a otimizar
esses recursos, e até ferramentas de automatização mesmo, que podem propor alterações, mudanças, enfim, dependendo do tipo de aplicação e de projeto, né? E por último, o objetivo, claro, de validação do design, ou seja, o desafio aí de validar um projeto sempre é como apresentar esse projeto, ou seja, a melhor forma de apresentar para os diferentes envolvidos, para as diferentes pessoas que necessitam aprovar o projeto, né? Seja a nível técnico, seja a nível econômico, né? E claro, comparar resultados também, para validar que o projeto realmente cumpriu o necessário, né? Então, nas ferramentas de predição, a gente pode gerar diferentes tipos de relatórios, né? Diferentes tipos de apresentação e, de forma visual, mostrar todos esses resultados e que realmente vamos atender todas as necessidades, os KPIs, né? E para comparação de resultados também, as ferramentas permitem importar medições, ou seja, uma vez que você implementou o seu projeto, você pode realizar medições e comparar os dados reais com aquela predição que foi feita, né? Isso permite você aprimorar o seu processo de projeto e também validar que realmente a solução está sendo boa e está sendo eficiente para aquela sua necessidade de projeto e para aquela sua demanda, né? E como, finalmente, pessoal, a iBwave poderia ajudar aí? Lembrando que, quando a gente fala nos projetos de mina aqui, principalmente, né, a parte da modelagem 3D é muito importante, porque todas as ferramentas necessitam de um ambiente 3D modelado para que os modelos de propagação façam os cálculos. E quando a gente fala aí nas minas, a gente está falando de ambientes bastante diferentes, né? Ou seja, quando a gente fala da mineração de superfície, é um ambiente que muda muito, né? Muitas vezes a gente tem ambientes que mudam dia a dia ou de uma semana para outra, né? Conforme vai evoluindo, né, a escavação, ou seja, a exploração. E até mesmo as ferramentas permitem também fazer estudos a longo prazo, né? Ou seja, de acordo com o próprio projeto da mina, como o que vai acontecer daqui 3 anos, daqui 5 anos, né? Ou seja, fazer essas previsões também a nível de futuro, né? E já no caso da subterrânea, a gente tem outro tipo de ambiente totalmente diferente. A gente está falando de túneis verticais, horizontais, ou seja, para isso a gente tem que ter diferentes ferramentas, diferentes tipos de acomodar a solução para cada uma, né? E a iBwave possui soluções para mineração 4.0 que permitem a um engenheiro modelar qualquer tipo de ambiente de mineração, seja de superfície ou seja subterrâneo, e nessas ferramentas realizar esses estudos em diferentes tecnologias, frequências e bandas, com os elementos de rede, né? Ou seja, dependendo da tecnologia, realizar todos os mapas necessários, todas as análises necessárias para atingir os requisitos da rede e aqueles objetivos de índices de qualidade e performance que a gente viu. O iBwave Design é uma ferramenta mais dedicada para mineração subterrânea, tem essas facilidades para os ambientes indoor. E o iBwave Reach, que é a ferramenta desenvolvida em parceria com a Infovista, que permite também todo esse estudo e toda essa facilidade na mineração de superfície, né? Isso é o que eu queria apresentar para vocês hoje. Agora eu vou passar para a parte da apresentação do Cláudio, né? O Cláudio vai trazer para a gente, então, aí, como eu falei para vocês, como é a visão da Vale, né, de mineração 4.0 e como ele identifica realmente que esses projetos de rede podem ajudar. E o legal também, que eu acho, ele vai trazer uns casos reais aí, já que eles estão experimentando e estão trabalhando, né, atualmente já em mineração 4.0. A Vale, pessoal, é uma empresa brasileira, né? Claro, presente em mais de 30 países, então é uma empresa a nível global também. E o Cláudio é engenheiro de sistemas lá desde 2010. Ele é responsável pelos projetos de mineração, pelos projetos tecnológicos, perdão, em diferentes tecnologias, né? Seja a nível LTE, LoRa, Wi-Fi, enfim. Deixa eu chamar o Cláudio aqui agora e passar para ele.
Cláudio, agora Opa, é com você, amigo. Obrigado. vamos lá. Obrigado, Milton. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer realmente a presença de todos. É bastante interessante dizer que esse trabalho teve um suporte fundamental da IBWave, uma parceria que foi assim considerada realmente decisória para chegar aos resultados que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Mas não foi feito só por mim, né? Foi um time, né? Eu vou talvez citar um ou dois nomes, esquecer de muitos, mas eu peço perdão a quem eu esqueci, mas foi um trabalho que que começou no meu curso de pós-graduação em cidades inteligentes. Eu vou explicar o porquê. O que tem um curso de cidades inteligentes a ver com mineração e georreferenciamento, vocês vão entender, mas o professor André é responsável pelo curso de pós-graduação de cidades inteligentes na UFR, né, na Federal Fluminense. Ele com certeza ele vai entender comigo, porque como foi importante eu entender que a administração da cidade de Niterói tinha tudo a ver com as minas na Vale. Então, eu vou mostrar um pouquinho do porquê, né? E conhecer algumas pessoas, como, por exemplo, a Priscila Ottoni, responsável pelo georreferenciamento de uma ferramenta chamada ArcGIS, que eu também vou explicar, porque também foi ótimo, porque a gente juntou duas áreas e conseguimos agregar valor, ou seja, ter parcerias como do engenheiro Ricardo Pageu, que nos deu suporte, ajudou a desenvolver uma desses mapas de minas que estão aqui dentro. Então, esse trabalho não foi feito só por mim. Fora os gerentes que estão, todos talvez tenham visto na imprensa, já o trabalho que a Vale tem feito no desenvolvimento, por exemplo, de caminhões autônomos e tudo mais. Todos os gerentes que trabalham nessa área, que estão nos dando suporte, entenderam a importância disso. Não vou citar um para não citar outro, esqueci o nome de um, mas foi fundamental que vamos assim, toda a parte de gestão da Vale está entendendo o quanto a tecnologia é fundamental nesse processo da mineração 4.0. Tá? Então, vamos lá. Milton, está bem? Está dando para ver bem a tela? Está tranquilo? Tá sim, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá legal, obrigado. Então, se vocês tiverem alguma curiosidade, vocês podem ver que o Cláudio Rosa é um engenheiro que tem 30 anos de experiência nisso, trabalhando com infraestrutura. Já tive projetos bem interessantes, em experiências muito interessantes. Desde muito tempo atrás, Globo.com com Big Brother, onde eu trabalhei também, até a Vale, ou seja, tem bastante coisa diferente para contar, mas isso é uma outra história, isso é um outro fórum. Aqui a gente está para falar sobre mineração 4.0. Quem tiver curiosidade, aqui vocês podem encontrar no currículo. Tá? Como o Milton falou no slide anterior, nossos desafios são muitos e muito diferentes. Né? Então, a Vale entendeu que as ferramentas que suportassem só uma condição não iam ser necessárias, sim, mas não seriam suficientes para atender todos os nossos desafios, as variedades, tudo. E estava na hora da gente entender, rastrear, mapear e dar soluções para todos esses tipos de desafios. Não digo com isso que a gente conseguiu solução para todos, mas a gente já conseguiu alguns muito interessantes. Esse é um exemplo de uma mina subterrânea da Vale, mina de manganês, onde foi feito um projeto de Wi-Fi aqui para essa mina, né? E assim, é uma mina que vocês estão vendo aqui, toda a parte de exploração é feita através de caminhos, de vias, de túneis, que são os caminhos coloridos aí, por exemplo, que vocês estão vendo, onde foi projetado o Wi-Fi. E ele é fundamental porque é uma mina de difícil exploração, porque é uma mina que o túnel é feito e você tem que tomar todos os cuidados para evitar desabamentos e tudo mais. Então, assim, é muito complexo desenvolver um sistema de telecomunicações subterrâneos, mas a IBWave, com uma das ferramentas que é o design, conseguiu nos ajudar a dar isso aí. Isso foi um trabalho desenvolvido pelo Ricardo Pageu. Tá? Aí eu queria começar com um tema fundamental, para dizer assim, o que é o georreferenciamento? Muitas pessoas, inclusive, quando eu falo para minha mulher é psicóloga, ela que entende, ela que consegue me entender como engenheiro, tipo assim, como é que eu tenho pensamentos tão diversos e tudo mais, e foi assim que começou toda essa ideia, há quase um ano atrás. Eu assistindo minha aula na cidade lá de Niterói,
na minha pós-graduação, como eu falei para vocês, depois de cidades inteligentes, eu olhei para uma aula e disse assim, mas espera aí, cidade de Niterói, o que é georreferenciamento? Como é que isso ajuda a cidade de Niterói? Dou um exemplo simples para vocês aqui. Então, isso é uma administração da informação, né, posicionada no espaço. No espaço é como assim? Latitude, longitude e altura. Mas administração com latitude, longitude e altura? Sim. Por quê? Porque, por exemplo, os dados da Secretaria de Educação, que tem a localidade da moradia de um aluno, somados aos dados da Secretaria de Transporte, que é quais são os ônibus que passam na porta do local que esse aluno mora. E se eles chegam no local onde ele estuda, podem, por exemplo, ajudar na avaliação de evasão escolar. Os dados dos pluviômetros que passam no morro, que medem a chuva que vai cair na cidade, conseguem ajudar a Secretaria de Segurança a acionar a Defesa Civil preventivamente para tratar de uma inundação que ainda não aconteceu, mas ele sabe que vai acontecer dada a direção da chuva. Os dados de receitas da Secretaria de Fazenda conseguiram aumentar a receita fazendo regularização de muitas construções que antes então estavam ficando ilegais. Por quê? Eles tinham disponíveis as imagens, o posicionamento dela, as dimensões e tudo isso. Aí, nesse momento, eu comecei a pensar, poxa, essas informações dentro de uma mina da Vale seriam de um valor inestimável. Eu falei assim, vamos começar a pensar sobre isso? A IBWave já vinha começando a fazer um trabalho com a gente. Primeiro, para as coisas indoors, a gente estava fazendo mapeamento de prédios, de localizações, ou seja, muito das coisas corporativas. E o outdoor merecia um tratamento todo especial, porque ali estava o negócio da Vale, né? E como a gente começou a trabalhar com isso? Vamos lá. Nesse momento, eu comecei a pesquisar internamente dentro da Vale e vi que a gente teria muitas coisas a serem mapeadas, ou seja, muitas coisas a serem tratadas. E de que maneira isso veio a calhar? Pesquisando, é engraçado como às vezes a gente tem informação, ela está do nosso lado, eu não sabia. Eu encontrei, pesquisando internamente dentro da Vale, que existia um grupo que já trabalhava com georreferenciamento. Aí eu conheci a Priscila e comecei a perguntar. As informações não estavam prontas, mas a gente conseguiu começar a trabalhar e começar a extrair. Entendi o que era, conheci o software open source chamado ArcGIS, os conceitos que estavam envolvidos nela, e sabia, e comecei a entender que o GIS mineral era uma customização de ArcGIS e a gente poderia começar a trabalhar e importar informações que vinham dessa ferramenta tão útil para a gente, né? Então, eu falei assim, bom, a gente começou a conversar mais e começamos a trabalhar, porque a informação não estava pronta, foi um trabalho bem difícil, porque ela não estava pronta nem do nosso lado, nem do lado da IBWave. A gente começou a trabalhar, um grupo de trabalho bem interessante sobre isso, e a gente conseguiu chegar depois de bastante trabalho, uma coisa completamente diferente disso. Para que vocês entendam mais facilmente, por exemplo, essa é uma região onde ainda existem algumas minas, onde a gente fez um processo extremamente simples de demarcação à mão livre, onde a gente clica com o mouse aqui, arrasta, marca a região que você quer e manda executar. Dessa forma, ele exporta as curvas de níveis vamos assim, vão dar a forma dessa região. Mas o que é uma curva de nível, Cláudio? Isso é uma curva de nível. Eu falei, não estou entendendo nada, piorou tudo, porque aquela região é mais ou menos a região, tá? Isso para quem está acostumado a trabalhar com CAD, ou ferramentas de desenho de formas e tudo mais, ou quem já tem algum conceito, imagina que você pega um morro e corte o morro em fatias por andares, cada andar desse com uma determinada altura. Vamos lá, a cada 5 metros, a cada 1 metro, a cada 15 metros, eu cortasse aquilo e fosse uma fatia. A curva de nível é exatamente isso, porque são fatias que acabam se transformando em degraus, com a demarcação exatamente a cada uma das alturas. Aumentando um pouquinho mais o nível de detalhe, porque isso aqui tem muita curva de nível aqui, ele é mais ou menos isso aqui. Cada uma dessas linhazinhas, por exemplo, eu sei que isso aqui é um morro, e aqui é a parte mais alta,
e aqui são as partes mais baixas um pouquinho. Então, com isso, eu tenho... e fazendo o que é um processo que a gente chama de interpolação, que é unir os pontos, você consegue, através desses degraus, definir exatamente qual é a forma da superfície que a gente quer representar. Esse é só o primeiro passo. Por quê? A forma da superfície que a gente quer representar, para casos de projetos de rede sem fio, por exemplo, ele é exatamente o obstáculo para a transmissão de radiofrequência que a gente quer implementar. Não importa qual tecnologia. Se é LTE, se é LoRa, se é Wi-Fi, não importa qual tecnologia. Todas elas são basicamente a mesma coisa. Tá? Quando você faz a interpolação e junta todas essas curvas de níveis, ela gera alguma coisa desse tipo assim, mais ou menos. Né? Esse aqui, o que é isso aqui? As cores representam as alturas. Né? Por exemplo, a faixa assim, aquele laranja, aquela cor não é bem exatamente laranja, mas entre 755 e 855 metros de altura. E o vermelho é 1465 a 1575 metros de altura. Então você consegue ver que existe uma variação bem grande, do dobro, mais ou menos. Né? Ou seja, do laranja, essa corzinha amarela para o laranja que está desse canto aqui à direita, até o vermelho, que é o topo dessa cordilheirazinha que tenho aqui. Entendeu? E aqui dentro tem uma mina. Né? Então, eu consigo entender de que forma isso vamos assim, é transformado em obstáculo da mineração. Através exatamente dos cálculos matemáticos que o Milton falou, esse modelo aqui vira isso aqui. Eu já troquei as cores, a gente trocou, botou em escala de cinza as alturas e em colorido as intensidades de sinal. Então, vamos imaginar o seguinte, que eu tenho uma aplicação que roda no meu smartphone, meu telefone celular, e que ela tem que estar em toda a área que está colorida aí, mas ela tem que rodar, ela só pode ser executada se tiver no mínimo com menos 85 a menos 80 de intensidade de sinal. O que significa? Que eu tenho toda uma área, por exemplo, de verde até preto, né? Preto não é exatamente o melhor, porque a gente confunde esse preto com esse preto, mas vamos imaginar de verde até azul, né? Para corrigir. Então, tudo isso aqui, como é que eu corrijo? Botando outras torres, botando postes, botando tudo para fazer a cobertura num lugar onde eu não consigo. Entendeu? Então, eu consigo, eu tenho que fazer verde, azul, azul claro e azul escuro. Então, azul escuro, azul claro e o amarelo, verde aqui, esverdeado aqui. Então, essa é a região onde eu tenho que trabalhar. A ferramenta me indica exatamente aonde eu tenho que trabalhar para corrigir a cobertura que eu quero para poder garantir para o meu usuário que a aplicação dele vai rodar sem problemas aqui. É óbvio que eu estou olhando só para uma das variáveis, que é a intensidade de sinal. Para quem trabalha com telecomunicações, a gente pode falar em intensidade de sinal, relação sinal-ruído, perda de pacotes, um monte de outras coisas. Que a aplicação também, porque nesse caso que a gente está trabalhando, chama-se iBwave Reach, ela consegue nos indicar todos esses fatores. Ok? Tá? Bom, vamos então falar os casos interessantes que o Milton falou aqui no início do nosso... E um deles, isso já está na imprensa, todo mundo já viu, nosso CIO, o Gustavo Vieira, já anunciou na imprensa a utilização exatamente dos caminhões autônomos, né? Para aumento de produtividade, para melhoria das características de segurança. Por quê? Porque não tem que expor o trabalhador mais a uma zona de risco. Então, ele está trabalhando, sim, ele está trabalhando dentro de uma sala de controle onde ele opera o caminhão remotamente. E, para isso, a gente tem que garantir que toda a radiofrequência opera em 100% da qualidade disponível. Entendeu? Tá? O início da operação foi uma operação que teve bastante questões em relação a isso. Por quê? Porque a gente está falando de uma operação onde teve licença da Anatel, que não existia, ou seja, nós estamos no processo de implantação, mas a gente teve resultados muito interessantes a partir do momento que a gente começou a trabalhar. Por exemplo, essa é uma das primeiras áreas que a gente fez um estudo aqui, vocês podem ver rapidamente como é que esse estudo ele te dá versatilidade. Por exemplo, isso aqui é um caso hipotético, não é nem essa frequência, 1900 MHz, mas aqui eu tenho, no lado esquerdo, eu tenho
um estudo com antenas direcionais e um lado direito um estudo com antenas omnidirecionais. Por exemplo, eu consigo ver que essa antena que sofreu um down tilt é a inclinação para baixo, né? E eu imagino que minha área de interesse principal seja essa área aqui embaixo, que é a área onde está a exploração da mina. E olha a diferença de intensidade da coluna da esquerda com a coluna da direita, tá vendo? Uma está nessa faixa aqui, de 80 a 75, acho que é isso, deixa eu puxar aqui para baixo. De 80 a 75, e a outra está na faixa de 90 a 85. Tem uma diferença de 10 decibéis de diferença. Só é o mesmo transmissor, o mesmo tudo, só eu trocando de antena e apontando a antena para baixo. Aqui, esse ajuste deu 10 dB de diferença. É tudo? Não, mas por quê? Porque tem vantagens e desvantagens. Porque, por exemplo, você olha que essa área aqui ficou azul clara e essa aqui azul escura. Então, por exemplo, fazer esse processo melhorou para cá, mas piorou para cá. Depende da área de interesse. Então, o que é interessante nessa ferramenta é a versatilidade e as hipóteses que tem. Não só de uma tecnologia, esse primeiro estudo foi um estudo feito com LTE, essa vai ser provavelmente a ferramenta que a gente vai definir todas as coisas que a gente precisa dentro de uma mina, mas, não, como eu falei, não é a única ferramenta, porque essa ferramenta é para outdoor, e existem também as ferramentas de indoor que a gente já usava antes. Então, a gente está num processo de estudo agora e ela tem realmente apresentado resultados espetaculares para o que a gente precisa agora. Então, todos os estudos aqui dentro estão apontando para isso. Tá? Bom, vou falar sobre uma outra mina completamente diferente, aquela de caminhão autônomos. Essa aqui é a mina de Serra Leste, onde a gente teve um trabalho muito bom com a área de negócios, a área que conduz o projeto, na gerente de projeto, a Vânia, o engenheiro Marcos Feitosa, todo mundo trabalhando para fazer a coisa acontecer. Por quê? Porque essa é uma mina que a gente precisava reativar rápido, ela é fundamental para o negócio dentro da Vale, e nesse processo, a gente começou pelo mais básico, tá vendo? Aqui é a área original, uma foto de satélite. A gente começou pela modelagem, exatamente isso aqui. É a mesma mina, só que aqui na área de modelagem, com a representação por código de cor, e aqui uma foto tradicional de satélite. Tudo bem? Bom, essa mina, eu esqueci de falar uma coisa importante. Essa mina ela vai começar a operação, é o que tinha disponível rapidamente agora com Wi-Fi, mas ela, mais para o final do ano, ela deve estar fazendo a transição para LTE. Tá? O análise feita em Wi-Fi para o as-is, ou seja, porque tem agora com Wi-Fi, você vem em duas frequências diferentes. A cobertura hoje em dia é feita por carretinhas, são as carretas móveis, que como mina é uma coisa dinâmica, como o Milton bem lembrou no início da apresentação, à medida que a mina vai tomando de formato diferente, eu vou levando as carretas e refazendo o site survey, ou seja, o processo de acompanhamento de mudanças é fundamental, porque a ferramenta nos dá agilidade. A mina mudou, a gente muda junto. Então, para a gente, reduziu muito a dor de tentar descobrir onde será que deve ser o melhor lugar de cobertura. Você vê aqui que com duas frequências diferentes, as coberturas são bem diferentes. Tá? Bom, o último caso agora é o caso da mina de S11D. A mina de S11D é uma mina com aquela mina, como a gente falou, que é a mina que você vai tirando, entre aspas, o topo da montanha, né? E ela não tem quase caminhão, né? Ela é uma mina que usa a esteira transportadora. Essa esteira transportadora, ela precisava de uma monitoria constante. Por quê? Porque, não sei se vocês já viram, mas a esteira transportadora transporta a pedra de minério que ela foi quebrada, britada de um tamanho menor, mas ainda assim é uma coisa muito pesada. Então, com o tempo e o peso e vibração e poeira, o rolo que apoia a esteira, ele começa a dar problema nos rolamentos e tudo mais, começa a esquentar. Né? Quando ele começa a esquentar, ele vai ao ponto até que pode pegar fogo, se ninguém prestar atenção que ele está... por quê? Porque quem traciona a esteira, quem conhece a esteira parece um tapete de cabo de aço trançado, estou simplificando muito, e com borracha vulcanizada. É um sanduíche de borracha do tapete de cabo de aço, com borracha vulcanizada em cima e embaixo. Né?
E o motor que faz a tração da esteira é extremamente forte. Mesmo se um rolo travar, ele arrasta a esteira mesmo com o rolo travado. Isso gera um atrito e um calor que pode gerar incêndio. Então, para isso, a gente entendeu uma necessidade de um projeto que foi feito pelo arquiteto Luiz Barreto e o gerente de projeto Pietro e o engenheiro Alex, e para dizer o seguinte, beleza, o que a gente pode fazer para monitorar como ficaria uma cobertura com LoRa? LoRa, para quem não conhece, é uma tecnologia de IoT chamada Long Range, de baixo custo. E por que tantas tecnologias? Porque a gente entende que, às vezes, uma tecnologia atende bem em um setor e uma forma, e a outra tecnologia atende muito bem do outro jeito, outra forma, com relações de custo e benefícios bem diferentes. E é isso que nós estamos experimentando. Isso aqui foi uma prova de conceito que a gente está tratando agora. Essa é a mina, a área da mina como um todo, desenhada, e aqui como ela ficou após o primeiro estudo, né? A gente ainda tem que trabalhar nesse estudo para corrigir algumas coisas, mas vocês vejam que aqui tem uma denominação de corredor, onde a esteira transportadora tem. Essa esteira tem aproximadamente 10 km de comprimento, né? Ou seja, da área da mina que sai aqui até a área da usina. A área da usina fica aqui embaixo, a área da mina para cá, e aqui fica a esteira transportadora, nesse trecho aqui. Tá? E aqui vocês podem perceber que tem um morrozinho aqui, mas que a diferença é significativa de altura dessa parte aqui para essa aqui. Como é que eu sei? Está aqui, ó. Pela modelagem que a gente fez no WiBWave Reach, você vê que ela passa de aproximadamente 200 e poucos metros até alguma coisa de 700, ou seja, tem 500 metros de desníveis aqui. E aqui também. Tá? Então, nós temos uma torre aqui e uma torre aqui disponível. Elas não eram suficientes. Então, isso aqui demonstra que, por exemplo, você olha para essa cobertura e que a cobertura tem falhas aqui dentro. Então, a gente tem que trabalhar em outros pontos de localização para isso aqui. Tá? Então, esse aqui é o interessante da ferramenta, é a capacidade de prever e corrigir, mesmo antes de você necessariamente atuar com ela. Tá? Bom, e vantagens e desvantagens para a gente terminar. O que a gente pode considerar? Eu já falei um pouco sobre isso, mas a gente estima que a gente vai conseguir fazer aceleração muito grande nas entregas e a gente criou um slogan, uma mina em um dia. Não todos os estudos em tudo, mas pelo menos o estudo fundamental de dados básicos, a gente consegue gerar num dia. Como? Pegando do disco mineral, extraindo aquelas informações e colocando essas informações disponível para o WiBWave Reach, calcula e chega à conclusão. Tem que mudar, tem que fazer. Ok, aí realmente a gente talvez leve mais 1, 2 dias gerando os relatórios, acertando as formas e tudo mais, mas num prazo muito, muito curto, a gente consegue dizer, tipo, tem que comprar tantos equipamentos, porque ela não só gera as predições, mas como gera lista de material, custo, porque isso é fundamental. Por que custo? Porque se ela tem essas ferramentas, ela tem um banco de dados. Se você associa o custo associado a cada equipamento, você gera a lista de material desde comprimento de cabo até a quantidade de equipamentos e o valor deles associado. Como eu falei, agilidade nas mudanças, a mina muda, a gente muda junto com a mina, e sabendo. A mina, ela não as pessoas não cavam em qualquer lugar, existe um planejamento feito pelo pessoal da geologia e engenharia de mina. Então, nós já sabemos mais ou menos onde vai. Isso ajuda a área de tecnologia a calcular quanto o orçamento vai ser necessário para cada período de mudança grande da mina. Ou seja, sei lá, ano que vem a gente vai ter que investir tanto para mudar a mina, sei lá, da direita para a esquerda, porque a parte de escovação da direita acabou, agora vamos para a esquerda, simplificando bastante o processo, é mais ou menos isso. Tá? Ou seja, agilidade do acompanhamento e suporte no cálculo dos orçamentos, exatamente por causa disso que eu estava falando, entendeu? Redução no custo dos chuveiros pré e pós, por que isso? Porque muitas das coisas você consegue fazer na bancada antes de começar, então você já vai com um estudo muito mais próximo da realidade, que seria a parte pré-instalação, e após, ela usa para confirmar e corrigir o que foi definido no pré. Por que tem que corrigir? Porque no pré, eu não sei exatamente quanto é a atenuação causada por um determinado morro. E eu estimo, porque baseado em algumas tabelas de atenuação por material. Mas quando eu vou no pós, eu vejo quanto foi. Então, eu sei a diferença do que foi previsto do que eu medi na realidade. Aí, eu consigo fazer a correção e dizer assim, aquele morro que eu estimei 10 decibéis de perda por metro de material,
na realidade ele era 5 ou era 20, então eu consigo fazer o que o Milton chamou de calibração. Tá? A aplicação disso, ela tem em times locais ou globais, em times de projeto ou de produção. Para não dizer que eu só falei de vantagens, vamos falar um pouco de desvantagem. Que, para mim, minha consideração, não chega a ser uma desvantagem. Aparentemente, para quem não está acostumado, o custo da ferramenta parece ser elevado em comparação a outras ferramentas, mas primeiro a gente tem que comparar o que as ferramentas fazem. As ferramentas sem georreferenciamento, com georreferenciamento, as ferramentas que fazem metade das coisas ou fazem uma parte, então é importante comparar ferramentas que tenham iguais capacidades. E outra coisa que fecha isso tudo é o seguinte, se você mudar e precisar fazer um outro estudo, você tem a sua ferramenta na mão. Então, você consegue fazer rápido e pelo mesmo preço que você pagou no início. Agora, se você tiver que contratar cada vez que você vai fazer, você vai ter que ter um orçamento para contratar uma empresa, e existem empresas excelentes, muitas delas são parceiras dentro da Vale e fazem trabalhos que são fundamentais. Por quê? Porque nós não temos gente para fazer tudo, a todos os tempos, então a gente precisa de ter parceiros de confiança para fazer isso tudo, mas ao mesmo tempo a gente sabe que isso tem um custo também, porque você está pagando pelo conhecimento da pessoa e a disponibilidade daquela empresa. Né? Então, por isso que é importante a gente comparar isso e não tem uma medida certa, mas você usa a ferramenta para fazer ou para calibrar alguma coisa que fez. Por exemplo, eu contrato uma determinada empresa, existem algumas empresas que a imprensa já noticiou que trabalham para a Vale fazendo esses projetos, e eu posso receber essa empresa e não necessariamente contestar, mas dizer assim, bom, tá ruim, vamos melhorar aqui, porque eu consigo importar os dados desse projeto e trazer tudo isso para dentro de mim. A última consideração é uma característica extremamente importante. Para a ferramenta dar as respostas corretas, a pergunta correta deve ser feita. Por quê? Porque nada substitui o conhecimento. Ela não substitui o conhecimento do engenheiro que vai operar a ferramenta. Por quê? Porque não tem um botão mágico, não tem um botão que você aperta e diga assim, olha, esse botão aperta aqui, todas as suas respostas vão vir. Se você não souber, por exemplo, eu estou aprendendo LTE, eu sou certificado em Wi-Fi, em LoRa, mas LTE eu não estou aprendendo. Então, eu consigo ensinar sobre a ferramenta para alguém, mas não consigo fazer projeto LTE. Mas nos nossos times tem gente já com muita experiência LTE fazendo. Então, eu ensino a ferramenta para esse engenheiro, e esse engenheiro ensina a LTE para mim, mais ou menos isso. Tá? Mal comparando e brincando, seria mais ou menos isso. Tá? Muito obrigado e vamos aguardar o encerramento do Milton. Muito obrigado pela oportunidade. Milton? Obrigado, Cláudio. Muito obrigado você também pela participação, pela disponibilidade de disponibilizar seu tempo aí, né, para estar participando com a gente. Eu queria só finalizar aqui, lembrando alguns pontos principais, né, aí palavras-chave que o Cláudio falou, né, de alguns benefícios aí. Eu acho que uma das coisas é a economia do tempo, ou seja, a gente conseguir modelar os ambientes, os diferentes tipos de projeto, buscar uma forma rápida, prática, né, e usando já uma ferramenta existente, né, que é o GIS Mineral da Vale, né, no caso das minas de superfície aí, buscar o design cada vez de maior qualidade, ou seja, que vocês possam ter a opção de trabalhar com projetos multi-band, multifrequência, tecnologia, enfim, fazer diferentes estudos e validar os KPIs, né, as análises aí, seja cobertura, qualidade, capacidade, a gente vê diferentes exemplos com diferentes aplicações, né, casos de estudo, cada um vai correr com seus diferentes aplicativos aí, então a gente tem diferentes índices, né, de qualidade para cada um, e aprimorar, né, esse design aprimorado permite também vocês fazerem os estudos de futuro, né, ou seja, e quando densificar essa rede, quando precisar expandir ou avançar para um 5G, HetNet, né, ou seja, uma vez que vocês têm os desenhos existentes, vocês também podem facilitar os programas de migração e fazer os estudos estratégicos a médio e longo prazo, enfim. Eu acho que são alguns benefícios legais também da ferramenta para
para esses tipos de projetos de mineração 4.0, né? Agora a gente vai passar para a parte de perguntas e respostas, pessoal. Eu queria agradecer muito, a gente teve bastante participação aqui, bastante perguntas aí, bastante coisas. E, claro, a gente não vai ter tempo de responder todas, mas eu queria avisar de antemão que aqueles que a gente não conseguir responder, infelizmente, por questões de tempo, a gente vai responder depois por e-mail, vai entrar em contato, né? Eu vou começar aqui com uma que foi feita pelo José Luiz. Quais são as informações iniciais principais requeridas para o início de um projeto com as ferramentas da IBWave? Bom, basicamente a gente precisa, claro, primeiramente do modelamento, né? Ou seja, modelar esse ambiente de propagação. O Cláudio mostrou aí os exemplos dos diferentes tipos e projetos onde a gente teve que inicialmente modelar a região, seja indoor ou outdoor. Aí você vai trabalhar com diferentes tipos de inputs, né? E diferentes tipos de informação e tipos de arquivo. E a partir daí, claro, as informações principais, ou seja, baseado naquilo que a gente conversou, o primeiro, qual é o seu objetivo, né? Ou seja, a partir do aplicativo que você vai usar, definir os seus requerimentos de projeto e, a partir daí, começar a configurar a ferramenta em cima das tecnologias que você quer estudar para atender aquela necessidade e fazer todos os inputs necessários para que a gente configure de acordo com cada tecnologia os parâmetros específicos de cada uma, né? E visando atender, através das análises depois, os objetivos e a qualidade, né? Requerida do projeto, né? Seriam, digamos, as coisas iniciais. E, claro, durante o processo a gente vai incrementando, melhorando, né? E aí a gente tem várias funcionalidades para ir aprimorando, né, o projeto depois digamos, de uma primeira versão, como comentou o Cláudio, né? Agora uma pergunta aqui para você, Cláudio, do Ricardo. Que tipo de problemas se encontram na prática pela falta de um projeto bem feito? Bom, muitas vezes as pessoas prestam atenção numa variável, como eu falei lá, a gente mostrou, por exemplo, na nossa explicação, intensidade de sinal. Ela é necessária? Sim, com certeza a intensidade de sinal é necessária, mas não é o suficiente, porque se o sinal for muito forte, mas for ruim a qualidade, você não consegue fazer a entrega que você precisa. Você tem, por exemplo, um sintoma clássico para quem trabalha com smartphone, ter a vida da carga útil da bateria reduzida num dia. Pô, mas a minha celular não acabou a carga. Por que foi tão rápido? Porque o sinal estava fraco. Porque quando o sinal fica fraco, o hardware do seu aparelho começa a escanear procurando um sinal mais forte. Então, de uma maneira bem simples, assim, você pode ter uma série de sintomas que são características, às vezes, de um projeto que faltou prestar atenção em alguns pontos importantes, entendeu? Não é só a interrupção completa do serviço. Às vezes o serviço funciona mal porque o projeto não foi corretamente alinhado com a necessidade do cliente, entendeu? Tá? É isso. Obrigado pela pergunta também. Agora uma do Paulo Esperanti. Olá, gostaria de saber como funciona a integração do ArcGIS com a IBWave para os projetos de mineração, além das cotas. Tem considerado a questão de vegetação, rasters? Abraços. Oi, Paulo, obrigado pela pergunta, abraço para você também. Nesses exemplos que foram mostrados aí, a princípio não foi considerado, né, os clutters e os rasters de vegetação. Claro, a ferramenta tem capacidade, né, de importar isso, mas para esses estudos a gente utilizou só as curvas de nível mesmo, né, exportadas do ArcGIS. Nesse primeiro momento a gente exportou do ArcGIS em shapefile e depois fez todo o processo de conversão em elevação digital usando o próprio WebWave Reach, né? E a ferramenta possui essa opção, né, de incluir também os clutters, os rasters. Então, isso também é parte até né, Cláudia, um pouco do futuro estudo também do ArcGIS, ou seja, o GIS Mineral é uma ferramenta que a Vale possui,
mas em cima disso eles estão fazendo um estudo também de tudo que pode ser evoluído e pode ser entregado pelo ArcGIS também, né? E as bases de dados, enfim, que podem ser levantadas e exportadas, ou seja, vai depender um pouco também dessa avaliação aí, né? Mas existe a possibilidade. Possibilidade não só de coisas, mas de frequências também. Você pode ter, por exemplo, uma base com atualização anual via satélite, mas nada impede de você contratar um serviço de drone com escaneamento a laser e uma vez por semana você rastrear a sua mina e pegar a modificação daquela semana, por exemplo, entendeu? Então, é isso. Legal. Bom, pessoal, a gente até passou um pouquinho do tempo aqui. Infelizmente, eu tenho que terminar. Ainda tem muita pergunta aqui. Algumas são simples, assim, agradecendo. A gente que agradece vocês, né, por participar. E alguns vários perguntam, né, sobre a apresentação, se vai ser disponibilizada. Então, só voltando o que a gente disse anteriormente, todos vocês vão receber depois, né, via link, aí a opção de ter acesso ao vídeo, tá? E todos aqueles que ficaram sem resposta, pessoal, a gente vai entrar em contato aí por e-mail, tá? E vai enviar as respostas. Aquelas que forem direcionadas para o Cláudio, eu vou passar diretamente para ele e vocês vão ter aí todas as respostas aí que vocês perguntaram aí. Muito obrigado mesmo pela participação, obrigado pelo tempo de vocês, e qualquer dúvida e qualquer interesse que vocês tiverem nas ferramentas aí, ou qualquer parte do trabalho, eu e o Cláudio estamos à disposição também aí, depois qualquer questão adicional, tanto sobre as soluções como aí esses projetos específicos da Vale, será um prazer aí manter contato com vocês, tá bom? Muito obrigado, pessoal, tenham um bom dia. Obrigado, Cláudio. Obrigado a todos pela honra da presença de vocês e um bom dia a todos. Obrigado. Bom dia.